Agora a gente vai falar um pouco sobre registradores. Registrador, a gente já viu o flip-flop e a gente sabe que o flip-flop é capaz de armazenar um bit. Então, registrador é o nome que a gente dá para N flip-flops, de forma que a gente precisa armazenar N bits. Isso quer dizer, se eu quiser guardar um bit, a gente vai usar um flip-flop. Mas se a gente quiser guardar, por exemplo, 4 bits, a gente vai falar que nós temos um registrador, que ele é igual a 4 flip-flops, tá? Só que a gente chama de registradores porque eles são operados em conjunto. Então nós temos as informações em conjunto e a gente trata eles em conjunto. Essa que é a ideia. Então todos vão usar o mesmo clock, essa é a ideia geral, e o termo de registrador então só serve como uma conveniência, certo? Eu posso ter um registrador de 32 bits, pode ser registrador de 16 bits, registrador de 10 bits, alguma coisa nessa direção. Tudo bem? Para pegar o primeiro registrador que a gente vai usar, ou melhor, deixa eu tentar desenhar aqui só para pegar esse desenho aqui para vocês, tá? Antes da gente ir para o próximo slide. Então nós temos aqui, olha, o nosso primeiro flip-flop, que é do tipo D, por exemplo, e nós temos o nosso clock aqui, e eu só vou desenhar o Q, tá bom? Se a gente quisesse montar um registrador de 4 bits, a gente colocaria 4 deles aqui. Então eu tenho, olha, o meu primeiro D, o meu segundo D, o meu terceiro D e o meu quarto D. E aí a gente vai pegar, olha, os clocks, todos eles interligados. Esse é o clock. Então a gente pode chamar de D0, D1, D2 e D3. Da mesma forma a gente vai ter o Q3, o Q2, o Q1 e o Q0. Então esse é um registrador de 4 bits, e o que vai acontecer nesse caso? A gente coloca 4 bits de entrada, sobe o clock, os 4 bits vão para frente. E do mesmo jeito que vocês usaram já no circuito de vocês aquela história de vetor, aqueles modelos de sinais que são vetores, você vai usar aqui os Ds para poder fazer exatamente a mesma atividade aqui, o seu flip-flop. Então você pode pegar um vetor e alimentar em cima de um monte de flip-flops aqui e gerar a saída outro vetor, tá bom? Essa é a forma mais comum da gente encontrar e a gente chama esse registrador de registrador paralelo. Esse é um registrador paralelo. E aí a gente vai ver agora um outro registrador que é o registrador serial. Esse aqui é chamado de registrador de deslocamento. Ele tem uma característica super interessante, que ele tem uma entrada e uma saída. E no nosso caso aqui, nós temos 4 flip-flops, né? Então o que vai acontecer é que na hora que eu tenho o primeiro clock, vamos supor aqui, olha, vamos pegar e vamos supor que nós tenhamos um valor zero aqui. Então, na hora que a gente der um clock, esse zero passa para cá. E aqui vai entrar um outro valor, que eu vou supor agora que ele é o valor 1, por exemplo. Certo? Na hora que a gente der um clock de novo, o que vai acontecer? Esse 1 vai vir para cá. O zero daqui vem para o próximo. E eu vou colocar aqui em verde, e vamos supor um outro 1 aqui em verde. Tá? Na hora que a gente der mais um ciclo de clock, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse 1 aqui, nós vamos ter esse 1 aqui, e nós vamos ter esse 0 aqui, e vamos supor aqui em preto vai entrar um outro 0. Então, esse é o que a gente tem depois de mais um ciclo de clock. E na hora que a gente der o quarto ciclo de clock, agora o que vai acontecer? Esse 0 vai aparecer aqui, nós temos o nosso um azul aqui, nós temos o um verde aqui, e nós temos o nosso zero vermelho aqui. Finalmente o zero sai, e obviamente a gente precisa entrar um outro valor, eu vou entrar ele em azul de novo aqui, eu vou entrar um outro valor 1. Então o que aconteceu? A cada ciclo de clock o valor vai andando para a direita. Esse tipo de registrador de deslocamento ele é capaz de gerar um certo atraso no seu sinal, e você é um atraso desejado. Às vezes você precisa sincronizar dois sinais, e para isso atrasar um em relação ao outro, você vai atrasar o que chegou primeiro, você bota no registrador de deslocamento, você pode ter N bits ali, onde cada bit ali vai gerar um ciclo de clock de atraso. Tá? Essa que é a ideia geral. Então, se a gente pensar aqui do ponto de vista do nosso diagrama de tempo, certo? O que nós temos aqui? Nós temos o nosso valor, então um pouco do que a gente desenhou, né? Entra esse 1 aqui, um ciclo de clock depois ele vai sair no Q1, mais um ciclo de clock, mais um ciclo de clock, mais um ciclo de clock. Então a gente pode ver, olha, o segundo valor é exatamente o nosso zero,
e ele vai fazendo exatamente esse percurso. E tudo vai acontecendo nessa mesma direção aqui. Tá vendo? Então é isso que está acontecendo aqui para o nosso circuito, e aí nós temos para baixo todos os sinais avançando. Lembrando que o Q4 nosso é a nossa saída, então quando o 1 está aqui, ele é que é a saída que está aqui desse lado. Tá bom? Então, esse é o nosso diagrama de tempo. E aí eu vou dar uma paradinha aqui e vou falar com vocês um pouquinho sobre clock. Só para a gente poder ligar, já que a gente começou a falar sobre clock, é importante a gente ter uma noção um pouco mais precisa do que é o clock e como que a gente trabalha com clock aqui, tá? Então, clock, a gente fica falando o tempo inteiro. Clock é uma onda, uma forma de onda, um sinal de entrada do nosso circuito, que ele oscila 0,1, 0,1 e vai por aí, tá? Essa é a sequência do clock. E aí a gente tem algumas coisas, algumas características interessantes sobre o clock. A gente vai virar e vai falar que o clock aqui ele está em zero. O clock aqui ele está no nível lógico 1. Quer dizer, 0, 1 aqui. Tudo bem? Mas nós temos uma outra propriedade do clock, que é o ponto que a gente geralmente chama atenção, que é a subida do clock ou é a descida do clock. Então, tipicamente, a gente opera os nossos circuitos, e o caso mais comum é operar os circuitos na subida do clock. Isso quer dizer que toda vez que eu tenho uma subida do clock, a gente faz as operações de registradores. As operações de registradores acontecem exatamente naquele momento. E isso é extremamente importante porque aí a gente consegue sincronizar os sinais. Na hora que sobe o clock, todos os dados do meu circuito são guardados. Então eu garanto que ele esteja síncrono, independente do atraso de um sinal ou de outro aqui no nosso modelo. Tá? Então, esse é o nosso conceito principal, é aqui que a gente está falando como algo mais crítico para a gente pensar. Uma outra característica importante é que a gente tem o clock, obviamente, com períodos diferentes ou frequências diferentes. Relembrando um pouquinho do conceito, aqui eu estou desenhando, e obviamente eles não estão tão precisos, a gente vai falar, olha, de uma subida até a próxima subida, nós temos aqui período do clock. Então, se eu falar que isso aqui gasta 1 nanosegundo, a gente está falando que eu tenho uma frequência de 1 sobre 1 nanosegundo, que é igual a 1 GHz. Tá? Então, o nosso período é o inverso da frequência. E como que eu sei isso aqui? No fundo, a conta é feita olhando o circuito que nós implementamos, e pelo circuito que nós implementamos, você descobre quanto tempo é necessário, qual é o período necessário para o sinal percorrer o seu circuito inteiro e chegar no outro flip-flop. E aí esse período aí é o seu período mínimo, porque você tem que ter pelo menos esse tempo. Tipicamente você tem um pouquinho mais de tempo. Lembra que a gente definiu as margens na aula anterior, no nosso vídeo anterior? Então você tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder estabilizar esse sinal e você conseguir fazer o seu clock. Então, o período é uma consequência do circuito. E muito embora você comece a desenvolver um circuito almejando uma certa frequência, na prática a frequência é uma consequência do circuito que você implementou. Tá? A ferramenta de síntese, a ferramenta que você vai usar aí, ela vai falar para você com essa ideia, com essa lógica. Tá bom? Agora que a gente passou isso aqui, só para falar variações de registradores, aqui a gente vai ter um monte de variações de registradores. Esse primeiro é para acesso serial e paralelo. Então, o que a gente falou aqui, olha, do flip-flop, eles estão aqui, olha, estão todos aqui, e existe um caminho de um Q até o outro, tá vendo? Então, esse aqui é a nossa entrada serial, que vocês já estão acostumados, a gente viu no slide anterior, mas nós temos uma outra forma de fazer aqui, que é ter uma entrada em paralelo. Eu posso pegar todos os Ds e colocá-los em paralelo aqui, ó. Então, esses Ds aqui podem chegar em paralelo. E aí o que a gente vai falar é que eu posso controlar meu circuito colocando 0 para ele fazer shift. Se a gente colocar 0, entra a entrada serial. Se a gente colocar 1, ele vai fazer a carga paralela. E da mesma forma eu posso, ao invés de pegar só a última saída, certo? Nós podemos pegar todas as saídas e fazer uma saída paralela, que é a forma mais simples, a gente só pegou o circuito. Então eu tenho um circuito que eu posso receber dado serial e sair paralelo, receber dado paralelo e sair serial. Para que isso serve? Você tem o seu circuito trabalhando com números grandes e de repente você quer mandar pela interface de rede, por exemplo, que vai um bit de cada vez. Você quer mandar pelo USB, você quer mandar por algum outro componente do seu circuito que vai serial. Então você bota a entrada paralela
e essa entrada paralela vai ser serializada pelo outro lado ali, tá? E você tem do outro lado do seu circuito, quer dizer, você tem o primeiro aqui que era o seu transmissor, em algum momento aqui você vai ter o seu receptor que vai receber um bit de cada vez e de algum jeito ele tem que botar todos os bits em paralelo na saída. Então você pega um circuito desse de um lado e um circuito desse do outro e você faz todas as cargas, serializa e do outro lado você volta, tá? E vai sair em paralelo de novo. Então esse é um caso de uso aqui comum para ele, tá? Então ele permite a entrada serial e paralela, certo? Ele permite a saída serial e paralela e ele permite as permutações, entra serial, sai paralela e vice-versa, tá? Então ele consegue fazer todos esses componentes aqui de num único circuito. Tudo bem? Então esse é o nosso registrador de deslocamento, é o que a gente está olhando aqui com mais detalhes. Outro componente que nós temos são contadores. Contador, ele vai armazenar um valor numérico nesses n bits. Aqui tem uma característica interessante, quer dizer, armazenar um valor numérico nos n bits a gente já era capaz de fazer em qualquer registrador. Aquilo ali é um número, é informação, tá? Mas os contadores têm um pouco mais de informações, ele tem a possibilidade de fazer incremento e decremento, tá? E eles podem ser mais simples do que somadores e subtratores. A gente já viu como fazer um somador, eu não preciso de um somador aqui, eu consigo fazer um circuito que é mais simples. E aí a gente vai usar um exemplo para fazer um contador de 3 bits aqui. O nosso contador de 3 bits, ele vai usar a primeira versão dele, um flip-flop do tipo T. E olha que interessante, o flip-flop do tipo T, ele está sempre ativo em 1, então o que a gente está falando é que esse componente vai ativar em 1 o tempo inteiro, então todos os flip-flops vão inverter na hora que eles receberem o clock, só que o clock original só chega no primeiro flip-flop. O segundo flip-flop recebe como clock o Q barra do primeiro flip-flop. E o terceiro flip-flop recebe o Q barra do segundo flip-flop. Com isso, nós temos uma contagem aqui. Como é que funciona isso? O que nós vamos fazer? Eu vou passar para o próximo slide que a gente tem uma forma de onda que fica mais fácil da gente explicar. Tá? Então, qual a primeira coisa que nós estamos falando? A primeira ideia aqui que a gente tem que pensar, e eu queria mostrar para você, é que o nosso Q, a intenção do nosso Q aqui, é sempre inverter. Então, cada vez que chegar um clock nele, ele vai inverter. Chegou um clock, ele vai inverter. Chegou um clock aqui, ele vai inverter. Então, a gente está falando, olha, o Q sempre está invertendo porque ele é um flip-flop do tipo T. E ele só inverte nessa barrinha. Tudo bem? Então, a gente está pegando aqui o nosso primeiro flip-flop, que é o nosso Q0, e a gente está fazendo exatamente essa nossa barrinha aqui. Qual é o desafio agora? O desafio agora é olhar para esse bit, ele é o Q0. Então, se a gente pensar do ponto de vista de conta, ele está fazendo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Certo? Ele está andando nessa direção. Então, mais 1, 0, 1. Esse é o nosso Q0. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Q barra. O Q barra é exatamente o inverso do Q. Então, a gente quer pegar exatamente o inverso do Q. O que significa isso? Significa que quando o Q desceu, o Q barra está subindo. E se o Q barra está subindo, significa que a gente colocou um clock no nosso segundo flip-flop aqui em cima. Se a gente colocou um clock no segundo flip-flop, o Q1 vai inverter. Então, toda vez que eu tiver uma descida aqui, no Q0, eu vou ter o Q barra, que é o Q0 invertido, subindo, e aí a gente vai ter a nossa inversão do sinal do nosso Q1. Então, nesse sentido, a gente vai pegar, olha, isso aqui era um 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nós temos agora 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então, agora nós temos o nosso circuito aqui embaixo. Tudo bem? Agora que nós temos o nosso circuito, a mesma analogia vai acontecer para o nosso Q2. No caso do nosso Q2, ele vai pegar a descida do Q1, só tem duas aqui, e vai fazer uma inversão do nosso Q2. Certo? O que significa isso? Nós temos os valores aqui, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e 0. Então, usando aqui as mesmas cores, né? Q1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E nós temos o nosso Q2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Com isso, nós temos os valores, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? O que nós temos agora, então? Esse aqui acabou de demonstrar que esse circuito faz o comportamento de um contador. Tá? Então, esse é o nosso circuito de contador e os valores estão aqui. E outra característica interessante é que quando ele chega no zero, no próximo ciclo,
no 7, desculpa, no próximo ciclo ele volta para o zero, porque ele está sempre incrementado, ele tem 3 bits, então ele chega para o zero logo depois. Tá bom? Bom, se a gente quiser, a gente consegue fazer também um contador decrescente. A ideia do contador decrescente é que a gente precisa pegar o nosso Q para poder fazer a transição, ao invés de pegar o nosso Q barra, tá? Então, o nosso clock vai ser dado pelo Q e não pelo Q barra. E se a gente fizer isso, o nosso flip-flop do tipo T vira um contador decrescente para a gente, tá? Então, só para mostrar para a gente, aqui nós temos os dois circuitos. A diferença eu sempre pego no Q, tá vendo? A nossa saída é sempre no Q. Mas, se eu ligar o Q0 aqui, ele é crescente. E se eu ligar, desculpa, se eu ligar o Q barra, ele é crescente. E se eu ligar o Q, ele é decrescente. E isso que gera os nossos sinais aqui. Então, você pode escolher um tipo de circuito ou outro tipo de circuito aqui para vocês. Ok? Mostrando para vocês aqui o contador decrescente, o que, que vai acontecer. A gente vai virar e nesse primeiro momento, a gente está falando que nós temos aqui ó, o nosso clock, né? Lembrando aqui as transições são sempre nessas subidas, né? Então a transição nossa, o que, que vai acontecer? Como nós temos aqui ó, 0, 0, 0 como valor, na hora que sobe o clock, o que, que vai acontecer? O Q1 vai inverter. Mas ao Q1, ao inverter, ele gera que o Q0 vai inverter. Quando o Q0 transita para 1, o Q1 também inverte. E quando o Q1 transita para 1, o Q2 também inverte. Então a gente fez exatamente essa sequência. E se a gente olhar da mesma forma que tinha no anterior, né, nós temos o valor 0, valor 1, valor 0, valor 1, valor 0, valor 1 e valor 0. Aqui já como Q1, você pode ver que a cada 2 ciclos do anterior ele vai fazer uma transição e a gente faz a mesma sequência de valores aqui. E no caso do Q2, aqui no caso de Q2, tá? Então esse é o nosso circuito, é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente está olhando esse circuito e montando um contador para cima e um contador para baixo. Então nós temos dois circuitos separados capazes de fazer essa contagem, tá bom? E se a gente quisesse fazer um contador crescente e decrescente, quer dizer, eu quero fazer um contador que agora ele conta para cima, mas daqui a pouco ele vai ter que contar para baixo. Imagina que você tem uma catraca de entrada de um certo estabelecimento e você quer contar pessoas que estão indo para dentro e para fora. E para isso você precisa ter um contador que vai ser incrementado ou decrementado. Como é que você faz isso? A gente vai começar fazendo aqui, montando uma tabela verdade, só para mostrar para vocês um pouco da diferença, né? Então a gente está falando aqui a questão desse contador. Então nós vamos fazer um contador como sendo síncrono. E o nosso problema aqui, que a gente vai montar aquele contador daqui a pouco, o nosso problema aqui é que se a gente fizer o contador desse jeito, começa a ter atrasos aqui, tá vendo? Quanto mais para baixo é o nosso bit, mais vai ter o nosso atraso aqui. Então o que, que a gente pode fazer aqui nesse momento? A gente pode começar a olhar quando que o contador muda. E a gente vê que o contador muda quando você tem um 1, na linha seguinte você faz a mudança do próximo nível. Toda vez que eu tenho um 1, a gente faz a mudança do próximo nível. Tá? Toda vez que eu tenho um 1, a gente vem, certo? No caso aqui, a gente vai fazer uma mudança nossa, certo? Para o nosso próximo nível também, tá bom? Então, eu vou pegar a nossa transição aqui, olha, do 1 para o 0, que está acontecendo aqui, olha, e a gente vai mudar esse nível. Então, nós estamos transitando do 1 para o 0 e a gente vai mudar aqui esse próximo nível também. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? Eu preciso olhar essa transição, tá? Eu tenho 1 e vou virar 0, que é exatamente essa descida do clock aqui. Por que, que é a descida do clock? Lembra que a gente está usando um Q-barra? Como a gente está usando o Q-barra, quando a gente vai olhar isso aqui, no fundo, ela é a subida do clock. Tá? Então a gente está falando o quê? Está falando que quando tem essa transição de clock, eu preciso gerar isso do outro lado. Então, para montar um contador síncrono, o que a gente precisa aqui para o nosso circuito é só olhar os bits anteriores. Então, a gente vai pegar aqui, olha, agora o nosso circuito tem exatamente o mesmo clock, e essa é uma excelente prática de projeto. A gente montou um circuito que tinha clocks que vinham de saídas de sinais, isso não é uma boa prática de projeto, nós tipicamente queremos ter clock como o projeto como um todo, um clock só, tá bom? E aí a gente já sabe que se eu pegar o Q0 e alimentar o T, significa que na hora que ele subir
que o Q0 passar para 1, nosso T vai subir também, tá? E aí ele vai fazer a inversão do outro flip-flop, certo? E com isso, o que a gente precisa olhar é voltar aqui e notar que quando eu tenho esses dois aqui como 1, a gente vai ter a nossa transição desse outro flip-flop aqui. Então, a gente pegar quando esse aqui tiver 1 e esse tiver 1, a gente vai ter esse flip-flop aqui. E aí, só para relembrar, quando a gente tiver esse aqui como 1 e esse aqui como 1, lembrando que esse sinal aqui é 1 quando esses dois são 1s, tá? Então, a gente está falando aqui embaixo que quando os 3 tiverem 1, significa que a gente vai transitar esse aqui. Então essa é a ideia da gente pensar em montar um contador síncrono. Nesse caso, a cada subida do clock ele vai fazer a próxima contagem para a gente. Tá? E a gente colocou exatamente a situação de contagem. Se a gente olhar direitinho, só para pegar esse pedaço aqui do tempo, que era o nosso problema, a gente vê que tem um leve atraso, mas é exatamente o mesmo atraso para todo mundo. Tá vendo? Por quê? O mesmo atraso é o atraso gerado pelo clock do nosso circuito. Então, os atrasos agora são idênticos em todos os bits. A gente não tem atraso maior no bit mais significativo do que nos outros, que isso poderia causar problemas no nosso circuito de temporizações lá na frente. Tá? Então, essa é uma das formas de fazer. Se a gente quiser colocar dois sinais críticos, enable e clear, a gente pode pegar o nosso circuito, tá? A gente pega o circuito que a gente está fazendo e adiciona um enable aqui logo de início, tá? Então, o enable está ligado no primeiro, mas ele também está ligado com o E na nossa sequência aqui de sinal que nós estamos trabalhando. O que significa? Quando o enable está 1, o nosso flip-flop conta. Quando o enable está 0, o flip-flop para de contar. Tá? Esse é o nosso conceito. E o clear, lembrando que ele está como clear n, então quando ele estiver com valor 0, o nosso flip-flop vai para o valor 0 ao final. Tá? Essa que é a ideia geral aqui do nosso circuito. Tá? Então a gente consegue incluir tanto enable quanto clear. Tá? Trazendo isso, então, se a gente tentar olhar com o flip-flop do tipo D, a gente pode trazer a nossa lógica de enable, de clear e do nosso contador direto aqui para o nosso circuito. Tá bom? Então a gente consegue fazer exatamente esse contador aqui para a gente. Tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, e variações, e aqui a gente vai mostrar rapidamente algumas variações para vocês entenderem, eu posso fazer um circuito que vai ser capaz de fazer uma carga. Como é que ele faz uma carga? A gente coloca um MUX. A gente coloca um MUX. E na hora que a gente quiser fazer o sinal de load, que é esse aqui, o que acontece? Se a gente pegar um sinal de load igual a 1, o que vai acontecer é que todo o resto do circuito vai ser ignorado e a entrada D vai passar. Então a entrada D vai direto para o D. Então com isso eu consigo carregar um valor inicial. E isso é bem positivo para a gente, tá bom? A gente pode então, só para tentar trazer esse conceito, né, eu consigo carregar um valor, nesse caso aqui 0000, tá? E eu tenho esse contador nosso, eu consigo carregar esse valor no contador e fazer a nossa conta, eu consigo ter o nosso enable, e a gente consegue também olhar um cenário onde eu vou fazer um contador que não vai até uma potência de 2, por exemplo, um relógio nosso vai até 12 horas. Então, nesse caso aqui específico, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse relógio, quando der 12 horas, ele volte para zero. No fundo, quando ele tiver com 12, ele não deveria mostrar 12, ele tem que mostrar de 0 a 11, né? E ele não mostraria 12. Essa seria uma das alternativas. Ou ele mostra de 0 a 11, ou ele mostra de 1 até as 12, depende do relógio que vocês estiverem configurando, tá? E aí nós temos a nossa saída Q0, Q1 e Q2, que a gente está pegando o Q0 e Q1, isso quer dizer 1, 0, 1. Quando eu tiver essa combinação 1, 0, 1, ele vai ativar o load e vai zerar o nosso contador. Então, o nosso contador, ele, no próximo ciclo de clock, é claro, né? Então, o nosso contador conta até 5, inclusive. Ele vai ter a saída 5 e a saída 5 vai zerar o contador na próxima rodada, tá bom? Eu poderia virar e falar que eu quero um contador que conta de 3 até 5. Então, eu colocaria aqui, olha, 1, 1, 0. O que significa isso? Toda vez que ele chegar em 5, ele vai ativar o load e vai carregar esse 1, 0 para dentro e vai continuar contando a partir dali. Então a gente não precisa pensar que ele tem que voltar no 0 no nosso load, tá? Ele pode carregar qualquer outro valor para a gente, tá? Então só para mostrar para a gente o que acontece no nosso tempo, né? O que está acontecendo aqui do nosso circuito, eu vou preencher aqui, tá? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
E aí nós temos aqui, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. E aí nós temos o Q2 preenchendo aqui, olha, 0. Se a gente olhar direitinho, ele vem até o 5. Na hora que ele está no valor 5, vai chegar um 1 aqui e 1 aqui, vai dar um 1, e ele vai fazer o load, vai carregar o valor 0, logo na sequência aqui do nosso circuito. Tá? Então esse é o contexto que a gente está fazendo aqui nesse momento. Tá bom? Um outro modelo e uma outra forma de fazer é a gente ter um reset assíncrono, certo? A intenção de ter um reset assíncrono aqui é a gente garantir que numa certa funcionalidade a gente reseta o contador. Então a gente está falando aqui que o contador vai contar até 4 e quando ele chegar no valor 5 a gente reseta. Então essa é a lógica aqui que nós estamos montando, já tinha essa lógica aqui para a gente, e o que a gente faz é que a gente alimenta um reset N, lembra? O reset está negativo. Então a gente precisa trabalhar com reset N aqui. Tá? Então a gente tem que notar que o valor 5 aparece na saída por um intervalo bem pequeno de tempo. Tá? Ele vai aparecer, mas na hora que ele aparece a gente reseta o contador. Esse é um modelo de fazer assíncrono. Idealmente a gente não gosta de reset assíncrono, a gente gostaria de trabalhar muito mais com reset síncrono. Tá? Então só para mostrar um pouco do diagrama de tempo, nós temos 0, 1, 0, 1, 0, tem um 1zinho aqui, 0, 1, 0. E aí nós temos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. E aconteceu o 5 no intervalo bem pequenininho e ele voltou para o 0, que o nosso reset é assíncrono. O problema do assíncrono é exatamente isso. Existiu esse 5 muito pequenininho e se você tivesse algum módulo que estivesse detectando esse 5, você poderia ter problema na sua configuração do seu circuito. Tá bom? Bom, agora só para a gente mostrar outros tipos de contador, a gente vai ter um slide sobre cada um. A gente já falou sobre codificação BCD, a gente vai falar de Ring e vai falar de Johnson também. O contador BCD, a ideia geral é que ele é um contador de tamanho fixo. Então, quando ele chegar no 10, você manda contar o próximo dígito. Então, essa que é a ideia geral nossa, tá? Então, ele chegou no valor 10, ele conta o próximo dígito, ou melhor, está no 9, no próximo ciclo, depois do 9, você zera, tá? Se você olhar direitinho, é isso que ele está fazendo aqui. E ele também está fazendo a mesma coisa aqui, tá vendo? Nessa configuração, ele ativa esse load aqui nosso, e o nosso load vai mandar carregar o valor com 0, tá bom? Aparecendo esse 1 aqui, quando chega esse 1, ele pega 0 o nosso contador. E uma outra característica interessante é que agora a gente está com clear, não clear n, então se o clear tiver com valor 1, ele também zera os dois contadores de uma vez só. Do ponto de vista local, a gente pode recarregar esse sem ter que recarregar esse, os dois são circuitos praticamente independentes aqui, tá bom? Outro tipo de contador é o que a gente chama de ring counter, ele é um contador circular, tá? E ele costuma mexer, no caso, a nossa lógica de contagem, certo? Para a gente poder gerar os bits na sequência. Eu já falei um pouco para vocês antes, então esse aqui é o ring counter. O que ele vai fazer? Ele vai botar um valor no Q0, no próximo ciclo no Q1, no outro ciclo lá no Qn, tá vendo? Mas ele tem uma característica de que ele volta, quando ele chegar no Qn, ele volta para o Q0. Então a saída nossa fica circulando. Isso é interessante para um circuito que você precisa sempre ter um bit como 1, mas esse bit tem que ficar variando. Então você pode usar um ring counter para poder fazer essa operação para você, tá bom? Alternativamente, né, a gente pode pegar e trabalhar com um contador de 2 bits e usar um decodificador, a gente já falou de decodificador, tá? Ok? E aí nós temos o sinal de start que vai selecionar o nosso clear n aqui. Tá? Como o start é positivo e o clear n é negativo, apareceu esse inversor aqui no caminho para facilitar o nosso trabalho. Tudo bem? E por último aqui nós temos o que a gente chama de contador de Johnson. A ideia do contador de Johnson é o seguinte, ele vai pegar e vai inverter o bit e vai fazer a nossa contagem. Olha bem, olha. Nós temos 000, depois nós temos 1000, depois nós temos 1100, então entrou um 1, 1110, 1111, e aí ele volta 0111, 0011, 0001, 0000. Então, com isso, a gente vai dando essa circular e os bits vão passando. Como é que você faz isso? Você simplesmente usa o Q barra. Então, se chegar o bit 0, ele vai botar um 1 lá. Se chegar o bit 1, ele vai botar o 0 lá no final.
E com isso a gente consegue fazer esse contador circular, que ele vai mandando uma cadeia de zeros, depois uma cadeia de um, uma cadeia de zero e uma cadeia de um. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês aqui, tá? A gente vai agora pegar e vou mostrar um exemplo para vocês e vamos ver atividades para a próxima semana para vocês, falou? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.